Você já parou para pensar se João Batista aprovaria as festas que acontecem todos os anos em seu nome? Eu sei que esse assunto pode gerar opiniões diferentes, principalmente para nós que vivemos no Nordeste, onde as festas juninas fazem parte da cultura desde a infância. Eu cresci vendo fogueiras, fogos, comidas típicas, celebrações e homenagem a São João. Talvez você também tenha crescido assim. Mas depois de estudar a Bíblia e conhecer verdadeiramente quem foi João Batista, comecei a me fazer uma pergunta: será que o próprio João Batista gostaria de receber esse tipo de homenagem? Olá, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. É sobre isso que quero conversar hoje com você, que é professor, líder do Ministério Infantil e educador cristão. Quando abrimos a Bíblia, encontramos um homem extremamente simples. João Batista não buscava fama, João Batista não buscava reconhecimento, João Batista não queria que as pessoas o seguissem. Pelo contrário, quando as multidões começaram a segui-lo, ele apontava para Jesus. João declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendia que sua missão era preparar o caminho para Cristo. Ele não veio para ser o centro da atenção, ele veio para apontar para Jesus. A Bíblia diz que João vivia no deserto, vestia roupas de pelos de camelo, usava um cinto de couro, sua alimentação era simples, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Sua mensagem também era simples: arrependam-se. João não pregava sobre si mesmo, João não buscava homenagem para si, João não pregava entretenimento, João não pregava celebração em sua própria honra, ele pregava arrependimento e preparação para a chegada do Messias. João denunciou o pecado até mesmo quando isso lhe custou a própria vida. Ele confrontou Herodes por viver em adultério com Herodias, e por causa disso ele foi preso e posteriormente morreu após a dança da filha de Herodias, durante uma celebração promovida por Herodes. Veja a ironia da história. João Batista morreu justamente porque teve coragem de confrontar o pecado e foi sentenciado à execução por causa de uma dança praticada pela filha de Herodias. Aqui quero compartilhar uma reflexão pessoal. Quando observo muitas festas realizadas em homenagem a João Batista, tenho dificuldade de conciliar aquilo que vejo com a mensagem que João pregava. O homem que pregava arrependimento, o homem que confrontava o pecado, o homem que vivia de forma simples, o homem que apontava para Jesus. Será que ele gostaria de ser o centro de uma celebração? Ou ele gostaria que as pessoas fossem direcionadas para o Cristo? Essa é uma pergunta que cada cristão precisa responder diante da palavra de Deus. Existe uma passagem bíblica que sempre me chamou a atenção. Em Jeremias 7, Deus repreende o povo porque toda a família participava de práticas religiosas que não eram dirigidas a ele. Os filhos ajuntavam lenha, os pais acendiam fogo, as mulheres preparavam bolos para oferecer à chamada Rainha dos Céus. O problema não era apenas a atividade externa, o problema era que a devoção estava sendo direcionada para alguém que não era o Senhor. Isso me leva a refletir sobre uma pergunta importante: nossa devoção está sendo direcionada exclusivamente a Cristo? Ou estamos dando espaço para homenagens religiosas que desviam o foco daquele que é digno de toda adoração? Essa é uma questão importante e vale separar cuidadosamente o que a Bíblia afirma explicitamente do que nós inferimos por aplicações. Em Jeremias 7, Deus não condena apenas um ritual isolado. O contexto mostra um povo que continuava frequentando o templo, oferecendo sacrifícios e dizendo: Templo do Senhor. Mas ao mesmo tempo praticava idolatria, injustiça, derramamento de sangue inocente, adultério e seguia outros deuses. A oferta de bolos à Rainha dos Céus era um sintoma de um problema maior, o coração dividido. As consequências que Jeremias anuncia são severas. Deus declara que não ouvirá as intercessões feitas por aquele povo. O juízo viria sobre Jerusalém e Judá.
o templo em que eles confiavam seriam destruídos, assim como havia acontecido com Siló. O povo seria levado para o exílio, haveria guerra, fome e devastação da terra. Historicamente, a consequência foi o avanço do Império Babilônico, a destruição de Jerusalém em 586 a.C. e o exílio do povo. Agora eu tenho um questionamento: será que Deus vai tratar esta geração com mais brandura? A Bíblia ensina que Deus não mudou em seu caráter. Ele continua sendo justo e contrário à idolatria. Por outro lado, o Novo Testamento também enfatiza algo muito importante. Estamos vivendo após a vinda de Cristo e Deus oferece graça, arrependimento e reconciliação por meio de Jesus Cristo. Então eu teria cautela em afirmar que quem participa de determinada festa receberá exatamente o mesmo juízo que Judá recebeu. A Bíblia não nos autoriza a fazer essa equivalência direta. O que podemos afirmar biblicamente é: Deus continua rejeitando a idolatria, Deus continua exigindo adoração exclusiva, Deus continua chamando as pessoas ao arrependimento, Deus continua julgando o pecado, Deus continua oferecendo misericórdia mediante Jesus Cristo. Agora, se Deus se desagradou quando famílias inteiras se mobilizavam para prestar devoção a alguém que não era Ele, como Deus vê hoje qualquer prática religiosa que transfira para outra pessoa a honra, a devoção ou a confiança que pertence somente a Cristo? Fica aí este questionamento para sua reflexão. Quando as pessoas começam a dar atenção a João, ele não as atraiu para si, ele disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Isso está lá em João, no capítulo 3, versículo 30. O verdadeiro João Batista nunca quis ser o centro. Toda a sua vida apontava para Jesus. Na verdade, o maior sucesso do ministério de João era quando as pessoas deixavam de olhar para ele e começavam a seguir Jesus. Portanto, uma celebração que coloca João no centro está refletindo a mensagem de João Batista ou contrariando aquilo que ele pregou durante toda a sua vida. Eu quero ser tão firme quanto a Bíblia é firme e tão cuidadosa quanto a Bíblia é cuidadosa, sem exageros, simplesmente a Escritura como ela é. Como professores e líderes do Ministério Infantil, temos uma grande responsabilidade. As crianças precisam conhecer o verdadeiro João Batista. Não apenas a figura popular presente nas tradições culturais, mas o João Batista da Bíblia, o profeta que preparou o caminho para Jesus, o homem que pregou arrependimento, o servo que viveu para glorificar a Cristo, o mártir que permaneceu fiel até o fim. Pensando nisso, eu preparei um material completo sobre João Batista para o Ministério Infantil. Nele você encontrará o plano de aula completo, a história bíblica baseada nas Escrituras, versículo-chave para memorização, dinâmica de memorização, ilustração para contação de histórias, atividade de fixação, as tags com versículo-chave, tudo pronto para imprimir e utilizar com as suas crianças. Se queremos formar uma geração que conheça a verdade, precisamos ensinar a Bíblia acima das tradições. O link do material estará aqui na descrição deste vídeo. E para quem precisa se aprofundar um pouco mais no Ministério Infantil, o link do curso Ministério Infantil com Propósito também estará aqui na descrição do vídeo. É só clicar e fazer a sua inscrição. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Quando você olha para a vida de João Batista descrita na Bíblia, você acredita que ele gostaria de receber homenagens para si mesmo ou acredita que ele continuaria apontando para Jesus Cristo? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se este conteúdo ajudou você, compartilhe com outros professores e líderes do Ministério Infantil, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Obrigada por ficar até aqui comigo, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.